bom dia! Deus abençoe muito nossa segunda-feira, uma nova semana que se inicia, que Deus venha mesmo sobre esse dia nos presenteando com a presença dele, é tudo que a gente precisa. Então, que a gente tenha bom ânimo no dia de hoje, que a gente acorde nesse novo dia com esperança de dias melhores, com realmente esperança de que o Senhor sabe de todas as coisas. Então, como é bom, né? Já amanhecer buscando essa presença, porque a presença de Deus é tudo que a gente precisa. E aí hoje eu senti de fazer um pouquinho diferente. A gente sempre começa e coloca o louvor no final. Eu não vou tocar o louvor todo, colocar, mas eu vou colocar um trechinho dele, que eu sinto de colocar esse louvor. Como o título de hoje é Volte para a Essência. Por que eu tô sentindo isso? Porque hoje eu acho que nós somos muito distraídos por coisas grandiosas, sabe? É tudo muito grande aqui na internet, parece ser tudo muito maior do que realmente é, do que as pessoas realmente são, do que elas realmente estão vivendo. A gente está vivendo em uma falsa percepção, assim. E por isso que em tantos momentos a gente se sente pequeno demais, a gente se sente diminuído, a gente se sente atrasado, a gente se sente fora do tempo, né? E eu tenho sentido muito o Senhor falando comigo, volte para a essência, volte para a essência da adoração, né? Às vezes as pessoas buscam, como que eu falo sobre Deus, como que eu converso com Deus, como que eu escuto a Deus, e assim, a gente tá esquecendo do principal, a gente tá esquecendo do essencial, que é ali a busca diária, é a oração, é a adoração, a leitura. A gente tá esquecendo do principal, porque a gente quer viver grandes coisas com o Senhor, mas a gente esquece do dia a dia, sabe? Então, eu vou colocar só um trechinho desse louvor, só pra gente entrar nesse espírito de adoração, antes de começar a nossa leitura. Amém? Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Quando a música escurece e o resto desaparece, simplesmente a ti eu chego. Ansiando oferecer algo de valor, abençoa teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Não. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa
Pai, venha sobre essa live, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada por abrir os nossos olhos, Pai. Abrir os nossos olhos e a gente poder estar aqui, Pai, na Tua presença, lendo da Tua palavra, Pai. Tira toda e qualquer distração dos nossos olhos, dos nossos corações, dos nossos ouvidos nessa manhã, Pai. Que a gente busque verdadeiramente aquilo que importa, Pai. A nossa alma anseia pelo Senhor, Pai. Nós temos um vazio que só o Senhor é capaz de preencher, Pai. Tantas pessoas nessa manhã estão aqui, Pai, precisando do Senhor. Tantas pessoas ansiosas, deprimidas, Pai, doentes, Pai, espiritualmente, Pai, emocionalmente, fisicamente, Pai. Sabe, a gente se distrai facilmente com tantas outras coisas, quando tudo que o Senhor anseia, Pai, é que a gente busque verdadeiramente e não se distraia da Tua presença. Então venha sobre essa live mesmo, Pai, sobre as nossas vidas, que sejam as Tuas palavras, o Teu direcionamento, que eu me diminua para que o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal, amém. Glória a Deus. Eu quis começar a live hoje diferente do que eu começo, porque eu senti que é isso, sabe? Às vezes a gente anseia por uma palavra, e eu também anseio por uma palavra. A gente anseia por respostas de Deus o tempo inteiro. Só que às vezes o que Deus quer da gente é que a gente permaneça ali na essência. Mesmo quando parece que Ele está em silêncio, mesmo quando parece que as coisas não estão acontecendo, mesmo quando parece que o deserto não vai ter fim, o Senhor está nos dizendo, permaneça, prossiga, né? Quando os gigantes parecem grandes demais na nossa vida, é o Senhor que entra e batalha. É o Senhor que vem e nos dá uma força sobrenatural. Então, não é pelo que a gente faz, nunca vai ser pelas nossas obras, nunca vai ser pela nossa própria força. Então, não tente se desgastar além do que você consegue, porque é o Senhor que vai te dar força, é o Senhor que vai além da sua capacidade, sabe? E eu percebo por mim mesma que hoje nós estamos ansiando muito pelas obras do Senhor, pelo que o Senhor é capaz de nos entregar, né? Pelas coisas que o Senhor é capaz de fazer. Mas a gente precisa voltar para o centro da nossa adoração, que o principal é a presença dele das nossas vidas. O que o mundo está fazendo hoje? Ele está nos distraindo para quê? Para que a gente viva pelos nossos prazeres, para que a gente viva pelas nossas vontades, para que a gente viva pelos nossos pecados. E quanto mais a gente busca os nossos prazeres, mais a gente se distancia da presença de Deus. Então, tudo que se a gente tiver uma coisa para pedir para o Senhor, né? Uma coisa para pedir para o Senhor é: Senhor, eu só quero a Tua presença. Eu só quero a Tua presença. É isso e nada mais. É isso e nada mais. Eu só quero a Tua presença. Amém? Então, eu falo hoje para você, prossiga, não desanime. Todos nós temos dias ruins, todos nós enfrentamos batalhas diariamente, né? E mesmo no silêncio, Ele continua sendo Deus. E é exatamente sobre isso. Se é a sua primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Nós começamos a live aproximadamente 4 meses atrás, não completaram os 4 meses ainda, mas já tá quase. É um propósito do Senhor mesmo que Ele colocou no meu coração. E como é maravilhoso estar aqui diariamente com vocês. Gente, é maravilhoso estar aqui. É um privilégio mesmo, sabe? Poder sentir a presença de cada um de vocês, porque eu realmente posso sentir o carinho de cada um de vocês. Mas não pensem que é fácil, né? É uma batalha diária estar aqui todos os dias, mas o Senhor que me capacita diariamente, né? É o Senhor que me capacita e vem com a força dele, com as palavras dele, com o entendimento dele. Então, não é sobre ninguém de nós, é tudo sobre ele.
E entramos hoje no capítulo de Romanos. Então, você está com sua Bíblia? Nós estamos em Romanos. Na sexta-feira, nossa live é de segunda a sexta. Nós lemos Romanos 8. Né? E em Romanos, a partir de Romanos 8 mesmo, até Romanos 11, vamos dizer assim, o livro de Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo, né? Uma carta aos Romanos. E aí, nesses capítulos, capítulo 8 ao capítulo 11, ele explica um pouquinho, ele tenta explicar um pouquinho sobre a salvação para eles. Por quê? Porque os judeus, os fariseus naquela época, eles acreditavam que a salvação ela só viria pelas obras. Então ela só iria vir pelas obras dos homens. Gente, o som tá um pouco alto, não tá? Deixa eu abaixar um pouquinho. Pronto. Acho que agora o som tá bom. Então, os fariseus, os judeus, eles acreditavam que era pelo que eles faziam, era pela religiosidade deles. Então, eles estavam muito preocupados em o quê? Apenas cumprir a lei. A lei, porque para eles isso bastaria para que eles fossem salvos, né? Mas aqui o que Paulo está tentando falar com os romanos, com os gentios, né? Lembrando também, deixa eu só contextualizar vocês, os gentios naquela época, eles não eram vistos. Então, assim quando o Senhor envia os apóstolos, Jesus aparece para os apóstolos, fala, vocês vão ter que ir por toda parte enviando o evangelho, espalhando o evangelho. Os apóstolos, eles no começo, o que eles faziam? Eles espalhavam apenas pelos judeus, entre os judeus, porque eles acreditavam que eles não poderiam se misturar com os gentios, porque senão eles se tornariam impuros. Até que um anjo do Senhor vem sobre a vida de Pedro, né, e fala para ele que não é nada disso, que a gente não pode falar que algo é impuro, sendo que foi purificado pelo Senhor, né? Então foi escolhido pelo Senhor. Então, a partir daquele momento, eles começam também a pregar para os gentios. E a gente não pode se esquecer que foram os judeus que começaram a perseguir os apóstolos. Então, olha só, eu tô contextualizando até o que tá falando um pouquinho no capítulo 11. Então, olha só como que os planos de Deus são. Os próprios judeus começaram a perseguir os apóstolos porque eles estavam pregando o evangelho e justamente por causa da perseguição eles tiveram que se espalhar por toda a nação. Então eles começaram a se espalhar, mas se espalhar, o começo, né, o principal motivo era porque eles precisavam espalhar o evangelho? Sim, na mente de Deus, mas na mente dos homens ali, que a nossa mente ela é muito limitada, era porque eles precisavam fugir, porque senão eles seriam mortos, né? Os judeus matariam eles, então eles começaram a se espalhar. Então, olha como que os planos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos. Às vezes, a gente está fazendo algo na nossa vida porque a gente acha que é por um motivo, só que tem um motivo muito maior por trás, sabe? Tem um motivo muito maior por trás. Então, esse é um exemplo muito claro. Os apóstolos se espalharam pelas nações para fugirem da perseguição. Mas, qual que era o intuito de Deus? Para espalhar o evangelho. Então, assim, os planos, o propósito de Deus, ele é infinitamente maiores, melhores do que a gente pode imaginar. Então, aqui, Paulo está explicando um pouquinho para os gentios, essa carta especificamente era para os gentios, né? O que era a salvação? Que a salvação é o quê? Pela graça. Pela graça. A partir do momento que Jesus, né, veio
a partir de que Deus enviou o seu próprio Filho, né, para que ele fosse crucificado, seu sangue derramado, ele foi glorificado. A partir daquele momento, a gente foi redimido. E aí, é pela graça do Senhor. Então, não é pela religiosidade, não é por religião, né? Não é pelas nossas obras, não é pela nossa capacidade de fazer, não. É pela graça. E Paulo fala um pouquinho aqui sobre isso. Eu tô contextualizando um pouquinho vocês, porque o capítulo 11, às vezes a pessoa nunca leu a Bíblia ou nunca leu o capítulo 11, ele é um pouquinho complexo, né? Quando você vai ler cada versículo, ele fica um pouquinho difícil o entendimento. Mas eu tô contextualizando para ficar um pouco mais fácil, entende? Aí qualquer coisa vocês podem me perguntando, eu só não vou lendo na hora os comentários, as perguntas, porque senão eu me perco. Mas então, Romanos capítulo 11. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira alguma. Então, o seu povo aqui, que Paulo está falando especificamente é quem? É Israel. São os judeus. Porque os judeus não acreditavam que Jesus era o Messias. Então, ele está falando aqui, olha, acaso Deus rejeitou Israel? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão. Então, Paulo está falando, ele não rejeitou. Eu mesmo sou israelita, né, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Então, o que ele está falando aqui, gente? Isso aqui é maravilhoso, porque isso aqui é para a nossa vida. Deus já nos conhecia. Antes mesmo da nossa concepção. Antes mesmo da nossa criação. Deus já nos conhecia. Então, o que Paulo está falando aqui, Deus rejeitou alguém? Não, Deus não rejeita ninguém. Ele conhece cada um, antes mesmo de ser formado, antes mesmo de ser gerado, né? Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Não sei se vocês lembram da história de Elias lá do Antigo Testamento, ele dentro de uma caverna, muito deprimido, e aí você fala assim, nossa, eu tô igual a Elias hoje, tô deprimido, tô numa caverna aqui do meu quarto, da minha vida, as coisas parecem que não vão dar certo, né? E Elias clamou pelo Senhor, falou, Senhor, parece que sobrou só eu aqui, parece que sobrou só eu, parece que ninguém mais te reconhece, eu tô sozinho, as pessoas têm me perseguido, né? E aí o Senhor responde a Elias, falou, e qual foi a resposta divina do Senhor? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Quem que era Baal? Baal era um outro deus que eles idolatravam naquela época do Antigo Testamento. Então Elias achou que estava sozinho, que ele era o único que adorava, que clamava pelo Senhor. E o Senhor falou, não, eu reservei mais de 7.000 homens, né? Que não se dobraram diante de falsos deuses que estão pregando por aí. Então você não está sozinho. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, esse versículo é maravilhoso. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Então, quando a gente quer questionar as obras de Deus, quando a gente quer falar, Deus, mas olha só o que está acontecendo na minha vida. Muitos momentos eu tenho certeza que você já passou por esse questionamento. E todo mundo vai passar um dia. Gente, e o Senhor nos entende. Eu tenho certeza que Deus às vezes olha pra gente, Jesus olha pra gente e até dá um sorriso assim, fala, ô minha filha, você não sabe de nada. Eu respondo, Senhor, eu não sei de nada mesmo, né? Mas a gente questiona Deus. Deus, eu sou uma pessoa tão boa. Deus, olha tudo que eu fiz na minha vida. Eu nunca fiz mal a ninguém.
Eu não faço mal a ninguém. Eu busco o melhor. Vocês estão percebendo o tanto que quando a gente questiona, a gente coloca eu na frente de Deus? Né? Uma coisa involuntária nossa, do ser humano. A gente questiona Deus o tempo inteiro pelas nossas obras. Deus, mas eu sou uma pessoa tão boa. Deus, mas eu. Deus, mas eu. E aí, Deus nos responde: meu lindo, não é pelas tuas obras, não é pela tua bondade, é pela minha graça, é tudo sobre mim. Então, assim, que a gente não questione a Deus, porque é pela graça dele. Se não fosse pela graça, já não seria graça, né? Então, não é pelas obras, não é pelo que a gente faz. As obras que a gente faz por Deus são pequenas demais. São pequenas demais. Vocês acham que se eu não abrisse a live aqui, Deus colocaria outra pessoa para falar e para vocês escutarem e para chegar até vocês? Então não é pela Isabela, não é pelo que você faz, não é pelo dinheiro que você doa. Deus colocaria alguém para fazer a mesma coisa, né? Mas é pela graça dele sobre as nossas vidas. É porque quando a gente pisa no Santo dos Santos, nada mais preenche o nosso coração. Quando a gente conhece a presença do Senhor, tudo que a gente faz é muito pequeno. Então, Paulo está falando exatamente sobre isso. Porque Paulo foi exatamente esse homem que foi redimido pela graça de Deus, né? Que foi redimido pela graça de Deus. Quer dizer, então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não verem e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Então, o que Paulo está falando aqui? Que ele já começa perguntando: Deus rejeitou os judeus porque os judeus não creem como Jesus, como seu verdadeiro Senhor e Salvador, não creem que Jesus é o Messias, né? Então, ele está falando: olha, não, o Senhor não se esqueceu deles, o Senhor não rejeitou eles, mas o Senhor endurece os nossos corações em alguns momentos. Você fala assim: nossa, Isabela, que crueldade. Não, gente, é consequência dos nossos atos. É o que eu comecei falando. Por que o resultado do pecado é a morte? Porque o pecado nos afasta da presença de Deus. E é exatamente isso que aconteceu aqui com os judeus, né? E é exatamente isso que acontece na nossa vida quando a gente não vive pela graça, quando a gente vive apenas pelas obras, quando a gente vive apenas pelos nossos desejos carnais. A cada vez que a gente busca algo que é pela nossa vontade, pelo nosso entendimento, apenas pelas obras, pelo que a gente deseja, pelo que a gente anseia, e tá contrariando a vontade de Deus, cada vez a gente vai se afastando da presença dele. Então, o endurecimento que Paulo está dizendo aqui, o endurecimento do nosso coração, né? É isso. É quando a gente se afasta da presença de Deus. E não tem nada pior, não tem nada que a gente deve temer mais do que sair da presença de Deus. Então, o endurecimento é justamente isso. Quando a gente vê alguém, por exemplo, que está no mundo e talvez pode ter sido você em algum momento, e você tem orado muito pela pessoa que está afastada da presença de Deus, e você ora muito, eu oro muito: Senhor, tire as travas dos olhos dela. Sabe? Quebranta o coração dessa pessoa, porque o coração dela tá o quê? Endurecido. E endurecido por quê? De tanto pecado, de tanto desejo, de tantas paixões, de tantas coisas do mundo, e ela acabou se perdendo, se afastando da presença de Deus. E por isso que não é pelas nossas forças, porque é uma trava espiritual.
Então não é pelo que a gente vai fazer. Por isso a oração tem tanta força. Porque é algo espiritual. Então não é pelo que a gente é capaz de fazer. E Paulo está falando exatamente sobre isso. Não é pelas obras, é pela graça. E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Lembra que eu comecei falando na live? É isso aqui, ó. Graças à transgressão dos judeus. Como que Deus tem um plano perfeito para todas as coisas? Graças ao endurecimento do coração dos gentios que perseguiram os apóstolos, veio a salvação dos gentios. Então, gente, você tá falando assim: Senhor, por que o Senhor tá permitindo que algo aconteça na minha vida hoje? Que algo acontecesse na minha vida? E o Senhor nos diz o tempo inteiro: olha só, você não entende, sabe? Graças a isso que aconteceu, que é um detalhe perto da graça de Deus, algo grandioso ainda tá por vir, né? E aí, às vezes, já tá acontecendo, mas nós estamos focados tanto apenas no que a gente anseia, no que o nosso coração anseia, que a gente não consegue ver além, a gente não consegue ver as obras do Senhor. Então, o Senhor tá querendo justamente isso, abrir, ampliar os nossos olhos, né? Porque foi justamente, essa carta, ele tá falando, olha... E aí ele ainda fala aqui: estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exaltado o meu ministério, na esperança que de alguma forma possa provocar ciúmes no meu próprio povo e salvar alguns deles. Então, Paulo tá falando, mas eu sei que Deus não desistiu dos judeus. Eu sei que, né? Mas justamente ele precisa acordar outras nações, ele precisa acordar outras pessoas, para que outras pessoas clamem pelos judeus, para que outras pessoas, eles vejam os judeus, vejam a obra do Senhor, vejam o mover, vejam o avivamento e também sejam despertos. Então, gente, a obra do Senhor, os planos do Senhor são infinitamente maiores e melhores do que os nossos. Sabe, como que um detalhe. Paulo tá falando aqui algo que aconteceu naquele tempo, mas a gente pode trazer isso para a nossa vida. Porque como que isso acontece a todo momento? Toda vez que eu vou questionar a Deus sobre algo, e Ele vai e abre os meus olhos para outra coisa, e eu falo assim: Senhor, o que eu tô reclamando, pelo que eu tô pedindo, é pequeno demais perto do que o Senhor quer de mim, né? Eu até anotei uma coisa que eu falei: eu não quero esquecer de falar sobre isso. Eu ouvi em uma pregação e eu falei: é exatamente isso que o Senhor espera da gente. A questão não é o quanto de unção Deus vai derramar sobre a gente. A questão é o quanto de caráter a gente tem para sustentar a unção que recebeu. Gente, isso é forte demais, eu vou repetir. A questão não é o quanto de unção, a questão não é o quanto de bênçãos Deus vai derramar sobre a gente. A questão é o quanto de caráter nós teremos para sustentar essas bênçãos, para sustentar a unção que foi derramada. Então, às vezes, as bênçãos que você está esperando para acontecer, né? Aí eu ainda notei, o processo de Deus não é para preparar a promessa. Muitas pessoas pregam sobre isso. Deus tá preparando a promessa. Não, a promessa de Deus já está pronta. A promessa de Deus já está pronta.
O processo é o quê? Para preparar você para a promessa. É para me preparar para a promessa. Porque Deus sabe que nós somos desse tamanho e a promessa é desse. Se Ele não preparar o nosso caráter enquanto isso, quando a gente chegar na promessa, a gente se deslumbra, a gente esquece da presença de Deus. Ou pior, não, quer dizer, não tem nada pior do que perder a presença de Deus. Mas assim, a gente não tem capacidade de viver a promessa, né? Porque nós não temos recursos ainda espirituais, emocionais para sustentar. Tamanha é a promessa, tamanha é a bênção. Então, todos os dias eu troquei, sabe? Eu orava muito pela promessa de Deus. E hoje em dia eu peço muito a Deus, Deus, me prepara, me capacita, sabe? Porque eu não quero receber nada que eu não tenha capacidade. Eu não quero receber nada fora do tempo de Deus. Porque quando a gente recebe fora do tempo de Deus, as coisas desandam, né? As coisas desandam. Ao invés de ser bênção, vira maldição. Porque a gente foge do plano, a gente foge da presença, a gente foge da promessa. Então, assim, que a gente peça a Deus mesmo que nos capacite. E é exatamente isso que Paulo está explicando aqui para os romanos. Porque a gente tem que pensar que naquela época eles não conheciam verdadeiramente quem Jesus era. Eles estavam ouvindo falar, né? Porque tinha acabado de acontecer tantas coisas. Hoje nós temos um privilégio enorme de termos a Bíblia, né? De termos tantas pregações, de termos tantos estudos e de conhecermos e de podermos conhecer. Ontem na minha igreja teve uma pregação maravilhosa. Eu nunca tinha escutado nenhuma pregação sobre isso, sobre a gente não conhecer Jesus, gente, só pela nossa fé, mas a gente conhecer Ele também racionalmente. Porque se a gente for ver os estudos, nenhum estudo consegue comprovar o contrário. Todo mundo sabe, né? Até quem... Aí o pastor até brincou. Gente, quem é ateu tem mais fé até do que a gente. Porque é muito mais difícil você provar o contrário do que você comprovar que Jesus verdadeiramente existiu, que Deus verdadeiramente existe, que as obras aconteceram, que as obras acontecem, né? Então, que a gente busque entender, busque estudar, aprenda mais sobre Ele. E Paulo está chamando os gentios justamente por isso, falando, olha, saiam do papel de vitimismo, parem de buscar apenas as obras, parem de buscar Deus apenas pelo que Ele pode entregar para vocês, mas busque Ele verdadeiramente pelo que Ele é, pela graça dEle, sabe? Entenda que a salvação é pela graça, não é pelas obras. Então você é um instrumento, você não é o foco. Nós não somos um foco. Nós não somos o foco. Nós somos instrumentos já desenhados, capacitados, moldados por Deus, né? E Paulo está falando exatamente sobre isso. E ele ainda usa um exemplo. Eu até perdi de onde que eu estava aqui na palavra, porque eu fui contextualizando, porque o capítulo 11 ele é um pouco complexo. Se eu começar a ler o versículo por versículo, talvez muitas pessoas não entendessem. Então, eu estou contextualizando, tá? E ele está explicando aqui. Se alguns ramos foram cortados... Deixa eu ver se é isso que eu queria ler. Ele falou que está falando pelos gentios. Tá. Se alguns ramos foram cortados... Ah, não. Esse aqui, ó. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então você dirá, os ramos foram cortados,
para que eu fosse enxertado. Está certo, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. Lembra que a gente está falando da incredulidade? E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Isso aqui é forte, gente, isso aqui é forte. Sabe por quê? Porque ele está falando justamente sobre o nosso julgamento, que muitas vezes nós nos colocamos nesse papel de julgadores da fé do outro, né? E nós temos que fazer o contrário. Se você já conheceu verdadeiramente Jesus, se você já experimentou da presença de Deus, se você já conhece da graça de Deus, você tem que fazer o contrário. Ao invés de julgar, ao invés de apontar a incredulidade dos outros, ao invés de zombar da incredulidade dos outros, você tem que temer a Deus. Você tem que levar o amor de Deus para essas pessoas. Só que a gente faz o contrário. Deus não desistiu da gente, mas nós desistimos das pessoas. E ele está falando, olha só, se Deus não poupou os ramos naturais, né, que foram podados por causa da incredulidade deles, porque pensa aqui, tem uma árvore, você tem uma árvore na sua casa. A árvore para de dar frutos, ponto. Você já começa a reparar na árvore, você fala, essa árvore ali já está ocupando meu quintal, não está dando fruto. Você já começa a perceber aquela árvore. De repente, alguns ramos da árvore começam a dar bicho, começam a secar, né? E aí você fala, eu vou ter que podar essa árvore antes que passe alastre para todo o resto. E aí ele tá usando esse exemplo. A gente corta, né, o ramo que era natural da árvore, mas não tá dando mais frutos e corta por causa da incredulidade. E aí somos cortados por causa da incredulidade. E aí você tá lá na raiz, você tá lá embaixo da árvore, você fala, eu nunca vou ser cortado, porque eu tenho fé. A gente age como Pedro, né? Senhor, Jesus, eu nunca te negaria, eu jamais te negaria. Quantas vezes nós somos Pedro na vida? Jamais eu te negaria, Senhor, jamais eu te negaria. Aí o Senhor tá falando, cuidado com o que você tá falando, cuidado com o seu coração orgulhoso, porque quando a gente fala isso, quando a gente pensa isso, isso mostra o orgulho dos nossos corações, né? Isso mostra o orgulho dos nossos corações. Então, cuidado. O Senhor está nos dizendo isso. Olha, não se vanglorie da sua fé, né? Mas tenha temor ao Senhor. Queira mais do Senhor. E ele continua. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. A severidade para com aqueles que caíram, mas a bondade com você, desde que permaneça na bondade dele. Então, olha só, severidade para aqueles que caíram. E mais uma vez, como que Deus é severo? Você fala assim, Deus é severo, ele manda uma maldição sobre a vida da pessoa. Deus é severo, ele manda não sei o quê. A gente julga isso, né? A gente fala, tudo isso que está acontecendo na vida da pessoa é resultado, né? Gente, a maior severidade que Deus pode dar pra gente é quando ele se afasta da nossa vida. É quando a presença dele sai da nossa vida. Então, a severidade dele aqui é justamente isso. O afastamento de Deus. O nosso afastamento da presença de Deus. Aí ele continua, mas bondade pura com você, desde que permaneça na bondade dele. Então, que a gente permaneça na presença de Deus e a bondade dele permanecerá sobre a nossa vida. E não tem bondade maior de Deus do que a presença dele sobre as nossas vidas. E aí, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Porque quando a gente reconhece Deus, quando a gente começa
consegue reconhecer a Ele, as bênçãos, a gente consegue reconhecer a criação, a gente consegue reconhecer as pequenas bênçãos, as pequenas obras também, entende? Então, ele está falando, apenas permaneça. Tão somente creia. Então, gente, essa frase está na minha cabeça ressoando durante o final de semana, porque eu ouvi uma pregação no sábado, tão forte, e é exatamente sobre isso. Tão somente creia. Quando você for dar perdi a palavra, um conselho para alguém, você não sabe o que essa pessoa está passando direito, você não sabe o que falar, você fala para a pessoa, gente, tão somente creia. Porque os planos do Senhor, eu não consigo te falar quais são os planos do Senhor para você. Mas eu sei, sim, que são maiores do que eu consigo imaginar para você, do que eu consigo imaginar para mim, né? Então, tão somente creia. Tão somente creia. Quando a gente pensa lá, vamos lá numa passagem do Antigo Testamento, né? Lá em Moisés, ele estava tentando tirar o povo do Egito. E a gente pensa no Egito. O Egito a gente pode ilustrar aqui agora como o nosso passado. O Egito é como as coisas do mundo, como as tentações, como os prazeres, como o desejo. E Moisés está falando, a gente precisa ir mais adiante. E aí o faraó é o inimigo. O faraó é o nosso inimigo, né? O faraó tenta o tempo inteiro colocar, situações de que não vai dar certo, você não vai conseguir, tenta nos impedir. O faraó é o nosso inimigo ali, tentando nos impedir. E aí quando você chega na frente do Mar Vermelho, e aí Moisés fala, a gente vai ter que atravessar, e você fala, meu Deus, como nós vamos atravessar esse mar? Você tá maluco? Tão somente creia. Tão somente creia. Não olhe para o seu passado. Não olhe para o seu passado. Eu sei que tem coisas aí que estão te ferindo. Eu sei que tem coisas que você não consegue perdoar. Eu sei que tem traumas que sempre ressoam na sua mente. Sim, busque ajuda, né? Existem tantos tratamentos hoje, existem tantas coisas que o Senhor nos ajuda nisso, mas não foque no seu passado, não foque no seu maior inimigo, foque na glória, na graça de Deus, tão somente creia. E é exatamente isso que Paulo está falando para os romanos. Olha, não foque nas obras, não foque no endurecimento das pessoas. Foque no que o Senhor já fez na sua vida. Foque nessa bênção que é ter um coração quebrantado pelo Senhor. Que mesmo que chore, gente, que mesmo que chore, que mesmo que sinta, né? Hoje eu tô com esse olho inchado aqui, vocês devem estar falando assim, gente, ela dormiu pouco. Não, que antes de começar a live, me deu uma vontade de chorar na presença do Senhor, né? E acontece isso com a gente. Então, mesmo que esteja algo no nosso coração doendo, mesmo que esteja passando por um momento difícil, não existe bênção maior do que a gente poder ter um coração quebrantado pelo Senhor, sabe? Sensível, que pode chorar na presença dEle, que consegue sentir a presença dEle mesmo no momento mais difícil. Então, se você está passando por um momento muito difícil, mas você consegue sentir a presença de Deus, agora dê um glória a Deus. Se sinta abençoado por isso. Se sinta abençoado por isso. Porque você tem a presença, a melhor presença. Você tem tudo que alguém pode querer na vida, que é a presença de Deus. Não existe bênção maior que isso. Então não se culpe pela sua sensibilidade, né? Eu podia falar assim, nossa, eu sou chorona demais, eu sou sensível demais, que
Gente, eu sou assim, tudo meu coração dói. Eu falo, Senhor, por que o Senhor me fez assim? Eu sofro demais. E aí um dia o Senhor falou, é graças à sua sensibilidade que você pode ter empatia pelas minhas obras, que você pode ter empatia pela outra pessoa, que você pode se jogar mais na minha presença. Então não se culpe pela sua sensibilidade, né? Não se culpe pela sua sensibilidade. Seja vulnerável para Deus, né? Seja vulnerável para Deus. E Paulo está falando exatamente sobre isso, esse contexto. Os fariseus queriam ser melhores do que todo mundo, queriam mostrar as obras de Deus, queriam mostrar as obras, queriam pela lei, queriam ser religiosos. E Deus está nos pedindo, vem para minha presença. Eu só quero um coração aberto. Eu só quero um coração disponível. É pela minha graça. Esquece as obras. As obras são consequência e elas virão, né? Porque o Senhor nos promete que não existe fé sem obras. Então, a partir do momento que a gente se dispõe a Deus, as bênçãos virão, as obras virão. Mas no começo, gente, a gente precisa voltar para a essência, essa essência da adoração, essa essência de chorar no Senhor, essa essência de adorar Ele, essa essência de clamar por Ele, mesmo no silêncio. Hoje em dia a gente está vivendo uma geração que é tão, eu falo a geração micro-ondas, que apertou lá e esquentou a comida, né? E aí o tempo inteiro a gente quer vozes na mente. Então a gente não sabe viver com tédio. A gente coloca música, a gente coloca filme, a gente coloca série. E a gente tá no TikTok, no Instagram o tempo inteiro. E aquela distração na mente. O Senhor tá querendo falar conosco. Volte para a essência da adoração. Feche no seu quarto. Sem barulho nenhum, sem louvor. Só ali, você e Deus, você fala, nossa, é difícil demais, minha mente não silencia. É isso aí. É até a gente aprender, né? É um trabalho diário, Até que vem, gente, a presença dele, você começa... E aí é maravilhoso. Né? Volte ao primeiro amor, exatamente isso. Volte para a essência. Então, se eu puder dar um conselho para vocês nessa manhã, Isabela, como que eu conheço a Deus verdadeiramente? Voltando para a essência. Bíblia. Gente, pregação é bênção, live é bênção, é maravilhoso. Mas você só vai conhecer verdadeiramente se você for lá e comprovar. É isso, e ler, e estudar, e buscar, e conhecer, e questionar, e Deus me mostra intimidade com o Senhor. É isso aqui que ele está falando. E aí, eu vou até ler o versículo, porque Paulo fala exatamente sobre isso, a partir do versículo 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Gente, olha que lindo. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Gente, eu quero ser rica demais. Rica da sabedoria do Senhor. Nossa, porque como é maravilhoso ser uma pessoa sábia que tem discernimento de passar pelos tempos, porque vão ter tempos difíceis, vão ter provações, vão ter desertos, só que quando você tem sabedoria, tem conhecimento sobre quem Deus é, você consegue passar por todos esses tempos. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Olha aqui, quem foi o conselheiro do Senhor? Ele é o nosso conselheiro. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Gente, eu fico emocionada. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Então, o que Paulo está falando? Quem que conhece a mente do Senhor? Quem que foi conselheiro dele? Quem que criou Deus? Ele que nos criou, então é tudo dele, por ele, para ele.
né? Nós somos pequenos demais perto das obras do Senhor, né? Então que a glória seja para Ele, sempre. Então, que a gente volte para o centro da adoração, desse coração verdadeiramente quebrantado pelo Senhor, sabe? Se tem um personagem da Bíblia que eu admiro assim, claro que primeiro é Jesus, mas digo de personagens homens, né? Que são pessoas assim como eu e como você, é Paulo. Que homem sábio, que sabedoria, né? Um homem que não acreditava em Deus, que perseguia cristãos e de repente teve a sua vida transformada por Deus. Então, a transformação do nosso coração é a maior obra que o Senhor pode nos dar, né? A transformação do nosso coração é a maior obra que o Senhor pode nos dar. Então é maravilhoso a gente poder perceber isso, viver essa sabedoria do Senhor. Eu clamo mesmo para que cada um experimente disso, né? Esse final de semana eu vivi experiências assim com o Senhor. Eu estava na igreja, passei teve um congresso de mulheres, várias ministrações, várias coisas. O Senhor me quebrantou muito nisso. Então, todo momento que eu começo a lembrar, eu choro, gente. Aí eu fico sensível. Porque o Senhor foi me mostrando de onde Ele me tirou, sabe? Ele foi me mostrando cada coisa, cada livramento da minha vida que naquele momento eu jamais imaginava o perigo que eu estava passando, sabe? O tanto que eu estava afastada da presença de Deus. E Ele foi me mostrando exatamente tantas coisas que Ele me livrou. E aí, às vezes, eu peço algo pro Senhor, eu estava clamando por algo pro Senhor, e Ele falou assim, a melhor coisa que você poderia receber, você já recebeu. Eu recebi cura, né? Eu fui liberta, e hoje eu posso sentir a presença do Senhor. Então, como é maravilhoso isso! Como é maravilhoso! É claro que envolve tantas outras coisas. Envolveram renúncias, né? Envolveram dias difíceis, envolveram afastamento de pessoas, de situações. Envolve muitas coisas, claro. Mas isso é consequência. O Senhor, Ele vai fazendo uma coisa de cada vez. Primeiro, Ele quer se mostrar para você. Primeiro, Ele quer entrar na sua vida. Primeiro, Ele quer que você conheça a Ele, né? E depois, Ele vai tirando, afastando, abrindo portas, fechando as portas. Amém? Então, assim, primeiro, Ele quer entrar na sua vida. A essência da adoração, a essência é Jesus. Então, Ele quer que primeiro você volte à essência. Amém? Gente, que bênção essa palavra, né? Que bênção. Tem pedido, Isabela, conte um pouco do seu testemunho. Um dia eu vou contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. Mas eu era uma pessoa que andava muito afastada da presença de Deus, gente. Muito, sabe? Muito. E eu acreditava em Deus. Sempre acreditei. Sempre fui apresentada a Deus. Sempre tive uma mãe sábia que me apresentou o Senhor. Mas eu conhecia só de ouvir falar, né? Eu não vivia verdadeiramente com Deus. Eu não vivia verdadeiramente para Deus. Então eu era uma jovem tomada por desejos. Eu era uma jovem tomada por paixões do mundo, né? E aí eu caí em situações muito difíceis, né? Muito difíceis. Eu caía em relacionamentos, em tudo, né? Quando a gente está afastado da presença de Deus, quando a gente não sabe quem a gente é, então eu era muito frustrada.
A minha identidade era muito frustrada, né? Já sofri muito com ansiedade. Muito com ansiedade. Já fui diagnosticada com síndrome do pânico várias vezes. De ficar dentro do quarto sem querer sair do quarto por dias, né? De ter medo de sair de casa. E aí o Senhor foi me tratando pouco a pouco. Chegou um momento que eu adoeci, né? Fiquei sem andar, fiquei sem meus movimentos, fiquei sem um diagnóstico, saí sem diagnóstico, mas saí com um milagre do Senhor, né? E a partir daquele momento eu entendi, o Senhor quer algo novo para mim. O Senhor tá me dando uma segunda chance para eu fazer tudo diferente. Tudo diferente. Então, naquele momento eu decidi, eu vou fazer tudo diferente. Eu vou me entregar verdadeiramente, né? E algumas pessoas me perguntam, Isabela, você é pastora? Gente, eu não sou pastora. Eu não sou teóloga. Eu ainda tenho um sonho de fazer teologia, mas ainda não sou, né? Eu só sou uma pessoa que vivia a transformação de Deus. E eu entendi isso. Deus não precisa de advogados, né? Deus não precisa de advogados. Deus precisa de testemunhas, de pessoas que tiveram o coração transformado, viveram essa transformação, viveram e vivem esse amor, para que testemunhem a obra dele para outras pessoas, tá? Para outras pessoas. Então, é maravilhoso viver na presença do Senhor. Que a gente busque todos os dias. Mas, assim como vocês, eu tenho dias difíceis, dias ansiosos. Eu fui aprendendo a lidar. Batalhas espirituais enormes, gente. Quando levanta Deus, quando você vai trabalhar para as obras de Deus, né? Se coloca ali, você coloca na frente do campo de batalha, entende? Então as batalhas espirituais, elas vêm todos os dias. Por quê? O inimigo quer nos parar, né? Mas maior é aquele que habita em nós. Então quando uma batalha vier sobre a sua vida, você se alegra, você fala assim, eu tô mexendo, o inferno tá tô provocando. Então isso é um bom sinal de que eu tô trabalhando para as obras do Senhor. Então prossiga. Por mais difícil que seja, prossiga, tá? Não pare, não é hora de parar. Deserto não é lugar de permanência, deserto é lugar de passagem. Então se hoje é seu dia ruim, se você acordou meio assim, chore pro Senhor, gente. Tô falando aqui com vocês, tô sendo vulnerável pra vocês. Hoje eu acordei assim, com o coração apertado, chorando com o Senhor, falando, Senhor, não vou conseguir abrir a live. Falei com ele, Senhor, não vou conseguir abrir a live. E aí eu clamei, eu chorei, entreguei, e o Senhor vem e nos capacita. Vem e nos capacita, entende? Então é isso, seja vulnerável com o Senhor. Ele já sabe todas as coisas, mas Ele quer que você entregue seu choro, suas tristezas, suas dificuldades para Ele. Amém? Então, glória a Deus por isso, né? Gente, eu falei um pouquinho, tem muitas pessoas novas aqui, glória a Deus. Então é isso, sejam muito bem-vindas, que vocês permaneçam, nós estamos aqui no nosso devocional de segunda a sexta, 8 horas da manhã, justamente isso, buscando a essência do Senhor, que é a palavra, tá? Buscando conhecer mais dele. Eu me chamo Isabela, é um prazer ter vocês aqui, tirando a dúvida, eu não sou pastora nem teóloga, eu sou uma jovem de 25 anos, futura terapeuta, quase me formando, amém, para poder ajudar mais e mais pessoas. Eu entendi que esse era o meu propósito também, né? Por isso que eu falo com vocês, olha como que os planos de Deus são maravilhosos.
Lembra que eu falei com vocês que eu sofria tanto de ansiedade, já sofri tanto com a síndrome do pânico. Eu sabia que naquele momento eu não sabia disso. Por isso que no momento que você tá no olho do furacão ali, às vezes nós somos uma pessoa, a gente tá no meio do mar. E aí vem uma onda. Eu já falei esse exemplo aqui, mas é porque ele é maravilhoso. Vem uma onda. Se você tentar enfrentar a onda, o que você vai fazer? Você vai capotar, você vai se afogar, né? Agora, quando vem uma onda, quando vem um sentimento, uma situação, que você acha que você não vai dar conta de passar por ela, o que você tem que fazer? Descansa. Quando a gente tá no mar, a gente faz o quê? Passa por baixo da onda, né? E esse passar por baixo da onda é justamente descansar na presença de Deus. Esperar que a situação passe por cima de você. Vai passar por cima mesmo, gente. Sabe? Então não tente enfrentar a situação. Então se você tá passando por isso, por um momento de ansiedade, por um momento de depressão, de medo, um diagnóstico, descanse no Senhor. Não tente entender nesse momento o seu sentimento, porque o nosso coração é enganoso. O Senhor nos diz, o nosso coração é enganoso. Então no momento que você está no olho do furacão ali, se você tentar entender os seus sentimentos, você vai se afogar. Então no meio que eu estava lá da síndrome do pânico, eu não conseguia entender o porquê que eu estava passando, porque o meu medo estava me cegando. A minha ansiedade estava sendo muito maior do que a minha fé. E naquele momento eu nem conhecia verdadeiramente a Deus. Mas ansiedade não é falta de fé, tá, gente? Não é falta de fé. Às vezes, agora eu passo por momentos ansiosos, só que hoje eu aprendi a mudar o meu modo de enxergar. E aí Deus foi me trabalhando em mim, foi me curando. E eu sou formada em direito, gente, nada a ver. E ele me tirou daquele lugar e falou, esse propósito não é seu, você tá aqui. E eu tive que passar pelo processo, lembra? Né? Imagina se eu fosse tentar curar, ajudar pessoas a serem curadas. Lá no momento que eu tava adoecida, eu ia curar quem? Quando quem tava mais precisando naquele momento, né? Então, como Deus é cuidadoso nesses detalhes. Ele não está preparando a nossa promessa, porque a nossa promessa já está pronta. Ele está nos preparando para que quando a gente receba, para quando a gente chegar na promessa, para que a gente esteja pronto. Amém? Amém, amém. E é isso, gente. Glória a Deus por isso. Eu falei sobre a ansiedade porque eu sei que é o mal do século. Inclusive, Deus colocou uma coisa no meu coração. Estou trabalhando por isso, para que eu possa ajudar mais vocês nisso. Mas voltem para a essência. Voltem para a essência da adoração. Não queiram brigar com os sentimentos de vocês, né? Apenas descansem no Senhor. Chorem com o Senhor. É aqui, o olho inchado. De chorar com o Senhor, de ser vulnerável com o Senhor, né? Não tem coisa que o Senhor quer mais com isso, quer mais do que isso, né? Deus é bom o tempo todo. E pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Gente, glória a Deus. Olha pra você ver como que Deus é maravilhoso. Eu falei com o Senhor, Senhor, eu não vou conseguir fazer a live hoje, já tem 1 hora que eu tô aqui falando com vocês. Então, glória a Deus por isso, né? Não limitem a Deus na sua limitação. Deus não se limita à sua limitação. Deus é ilimitado. A gente tenta limitar Ele. Deus é o Deus impossível. Então, Ele trabalha com você, Ele te capacita, Ele faz, Ele acontece, tá? Então, não limitem a Deus. Amém? Não saiam daqui. Vamos terminar com a nossa oração para que a gente realmente finalize esse momento de adoração ao Senhor. Gente, uma das coisas que a gente tem negligenciado muito hoje é o nosso momento de oração. Por quê? Porque a gente tá assim, a gente vai na live, glória a Deus, é uma bênção, a gente tá buscando mais do Senhor. A gente vai no YouTube, busca pregações, mas aí quando a gente vai olhar a nossa intimidade com o Senhor, o nosso momento de oração, a gente tá deixando de lado. E
Entende? Nós não podemos. A oração é justamente quando a gente se conecta. Eu sempre falo isso, mas é porque a gente não se esqueça. Oração não muda quem Deus é. A oração muda quem nós somos. Amém? Então não saiam daí. Fechem seus olhos, tranquilizem nesse momento sua mente, sabe? Busquem, sabe? Foque na presença de Deus. Clame a Deus, Senhor, eu quero conhecer mais de Ti. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por abrir os nossos olhos para as Tuas bênçãos, Pai. Obrigada pela Tua graça, pela Tua misericórdia tão imerecida. Mesmo quando nós estamos seguindo caminhos contrários, estamos fazendo coisas que não Te agradam, mesmo assim o Senhor vem com a Tua graça sobre as nossas vidas. Mesmo assim o Senhor vem com a Tua misericórdia e o Senhor nos cura e o Senhor nos perdoa e o Senhor cuida de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada. Nós nunca, jamais seremos capazes de fazer uma adoração que o Senhor verdadeiramente mereça. Mas a gente se coloca aqui disponível, com corações disponíveis. Eu oro por cada pessoa dessa live, Pai, em nome de Jesus, para que essas pessoas Te conheçam verdadeiramente. Para que essas pessoas voltem para o centro da adoração, para a essência. Pai, que elas reconheçam o Senhor em cada detalhe da vida delas. Pai, eu clamo pelo Senhor aqui nessa manhã, Pai. Eu clamo por corações quebrantados, Pai. Tira as traves dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, Pai, para que a gente consiga verdadeiramente Te enxergar, Te ver, Te ouvir, Pai. Eu clamo mesmo pela Tua presença. Eu clamo por cura, Pai. Vem nos curando de dentro para fora, Pai. Sabe? Corações quebrantados nessa manhã, Pai. Eu clamo por cura física, pessoas com diagnósticos aqui, Pai. O Senhor é o médico dos médicos. Eu clamo por cura espiritual. Eu clamo por cura emocional, que caia sobre terra toda e qualquer depressão, ansiedade, síndrome do pânico, em nome de Jesus, que a gente Te busque verdadeiramente nessa manhã, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Gente, alguém tá limpando ali fora? Não sei se vocês conseguiram ouvir a oração, eu espero que vocês tenham conseguido. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela presença de vocês nessa live. Glória a Deus, né? Eu recebi alguns... Isabela, você tá com um olhar... Gente, eu já expliquei. Tá tudo bem, tá? Eu só tô com um olhar de choro mesmo. De chorar na presença do Senhor. Mas, glória a Deus, eu tô ótimo. Tá tudo bem comigo. Obrigada pela preocupação, pelo carinho de vocês. Como é maravilhoso poder... viver também esse carinho de vocês. Amém? Então que o Senhor esteja conosco nessa manhã, nos abençoando, nos enchendo da presença dEle. Os recados não pode passar despercebido. Para quem é novo aqui, nós estamos na live de segunda a sexta, 8 horas da manhã. Nós temos o nosso grupo no WhatsApp. O link do grupo no WhatsApp. Tá muito barulho. Espera aí, eu acho que tem alguém limpando. Acho que a cara parou. Eu acho que é o vizinho ali, gente. Enfim, nós já estamos acabando a live. O link do grupo do WhatsApp tá na bio do meu Instagram. Nós temos o canal no YouTube também. Então vai lá no canal do YouTube, se inscreve, compartilha. Eu vou postar essa live agora lá no YouTube, tá? O meu canal é Isabela Noli, com 2 L's no Isabela, com Noli, os 2 L's no Noli também. Se você é no TikTok, me segue no Instagram. E é isso, gente. Nós estamos juntos
mais um dia com a bênção do Senhor. Que maravilha que é começar mais uma semana assim, né? Obrigada pela presença de cada um de vocês. Que o Senhor esteja presente no dia de cada um, no lar de cada um, no trabalho de cada um. Amém? Então, desculpa pelo barulho. Agora acabou. Eu acho que é no vizinho aqui, tava varrendo o chão. Mas acho que deu pra ouvir bem, né? Tem o grupo no WhatsApp, tá? O nosso grupo do devocional, o link dele tá na bio do meu Instagram. Então vai lá, você vai ser direcionado e lá já tem o YouTube, você vai lá, se inscreve para mais pessoas poderem ouvir a palavra do Senhor. E aí lá tem o meu TikTok, no TikTok eu também posto bastante coisa, no meu Instagram também, e tem o link do grupo de devocional, amém? Então, gente, obrigada pela companhia, obrigada pela presença, que o Senhor nos abençoe. Hoje nós lemos Romanos capítulo 11, amanhã nós estaremos juntos aqui lendo Romanos capítulo 12. Vocês querem o louvor hoje? Porque hoje eu passei do horário, né? Hoje eu passei do horário, mas vou colocar o louvor para quem quiser permanecer e ouvir o louvor novamente. E aí é isso, eu não sei se vai dar pra ouvir por causa do barulho aqui do lado, mas acho que vai. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. E o resto desaparece. Simplesmente a ti eu chego. Cada todo louvor, a gente tá muito rápido. Ansiando oferecer. O louvor chama Essência da Adoração. Abençoa teu coração. Vou colocar amanhã, tu és digno de tudo. Mas se uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Não. Mais profundo busca o Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Gente, tira print da live, posta no stories de vocês para que mais pessoas cheguem. Quantas pessoas nós temos aqui? Glória a Deus, né? Mas tira print, posta nos seus stories, isso ajuda para que mais pessoas cheguem. Se você foi abençoado, que isso não fique em você, né? Que isso transborde. Nós estamos aqui para transbordar as bênçãos do Senhor. Amém? A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência só tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu.
Maravilhoso esse louvor, né, gente? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, com a graça de Deus, né? Espero vocês aqui. Se você é novo aqui, eu te espero, tá? Para que você permaneça nesse nosso propósito de buscarmos o Senhor todos os dias como a primeira coisa do nosso dia. Amém? Deus abençoe muito vocês. Eu estou com vocês nesse propósito. Fiquem com Deus. Até amanhã. Deixa eu desligar a live. Beijo, gente. Até amanhã.